para gravar aqui e vou dar início à nossa aula para a gente seguir com a programação. Então, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai concluir aí o primeiro bimestre e ao mesmo tempo dar o início ao segundo. Então, para a aula de hoje a gente vai corrigir, discutir, explicar um pouquinho sobre a prova que vocês fizeram. Também falar um pouquinho sobre os critérios de correção, tanto da prova quanto da EP, daquela participação e interação no fórum, como que isso foi administrado, digamos assim. E aí, na segunda parte, a gente vai iniciar, né, as discussões a respeito da programação, o que a gente vai ver no segundo bimestre a partir de hoje. Beleza? Bem, com relação à prova, então, nós tivemos aí bons resultados, né? Tivemos alguns alunos que gabaritaram, inclusive, outros com um pouquinho mais de dificuldade, mas no geral acho que o resultado foi satisfatório. Com relação ao padrão de correção, alguma dúvida mais pontual que vocês tiverem, vocês devem ter visto já que as notas estão publicadas. Se quiserem perguntar enquanto eu faço a correção aqui, tudo bem. Se acharem mais confortável, né, mais privado, digamos assim, mandar depois no e-mail, né, alguma dúvida pontual na questão, para que eu possa explicar melhor para você, ou onde que você talvez perdeu algum ponto ali, também fiquem à vontade, vocês têm meu e-mail, é só entrar em contato, tá? Eu vou começar então comentando as questões aí da nossa prova, né? Começando pela primeira, que pedia para a gente mencionar, né, alguns exemplos de controles internos financeiros e explicar como que eles podem ser úteis ao gestor financeiro. Então, aqui nessa questão, pessoal, bastante gente colocou a questão das demonstrações financeiras. E aí, eu até fiz no feedback da questão, conforme eu fui corrigindo, eu fui fazendo algumas anotações lá na prova. Eu considerei uma parte da questão, mas não considerei 100%, por quê? Até isso eu coloquei no feedback. Que as demonstrações financeiras são fundamentais e importantíssimas e necessárias para a condução do negócio, isso é fato, né? Isso não há o que questionar. Por isso, inclusive, que eu atribuí uma parte da nota para quem respondeu assim, né? No entanto, aqui a gente estava, né, tratando especificamente dos controles internos financeiros. Então, essa relação, né, dos controles internos financeiros com a utilização pelo gestor financeiro para tomar suas decisões, né, para apoiar o seu trabalho, está muito mais relacionado com aquilo que nós fizemos em relação aos controles de contas a pagar, de contas a receber, do próprio fluxo de caixa, do inventário, do almoxarifado, controle de estoque, controle de aprovação, né, de pagamento, aprovação para compras, controle de inadimplência. Então, são esses tipos de controles internos que a gente está dizendo. Então, quando a gente fala de controle interno, a gente está falando de práticas, de procedimentos que a empresa adota para padronizar uma rotina, para criar um, um padrão, né, de realização em determinada situação. E aí ele vem, no caso do financeiro, para ajudar na questão do dinheiro, porque esse controle interno ele pode ser aplicado em várias questões, né? Não só no financeiro, mas o financeiro também. Então seria nesse sentido que a resposta devia caminhar, né? Com esses exemplos e com a explicação de controle financeiro é para cuidar do dinheiro, né? Para mostrar onde o dinheiro está sendo aplicado, de que maneira está sendo aplicado, se a empresa está enfrentando algum tipo de dificuldade financeira, de ausência de capital de giro, por exemplo, né, coisas desse sentido. Alguns ainda comentaram nessa questão 1 sobre os prazos médios, né, sobre os indicadores de atividade, como ciclo operacional, prazo médio de pagamento de fornecedores e coisas do tipo. Essa análise ela era cabível lá na questão das demonstrações que a gente fez, na análise das demonstrações, que era a questão 5, se eu não me engano. Então, porque são indicadores de análise, indicadores de atividade, indicadores
para medir a capacidade daquele negócio de gerar, de rodar, né, as suas atividades. Que aí também não é exatamente um controle financeiro, né? Então eu queria deixar isso bem claro, que essas informações, de alguma maneira, elas se complementam, mas são coisas diferentes, né? As demonstrações são uma coisa, os indicadores de atividade são outras, e os controles internos financeiros são outras, né? Então, para resumir, a gente podia mencionar esses exemplos aí de controles internos financeiros, né? Que eu mencionei de contas a pagar, receber, inadimplente, fluxo de caixa, e eu mencionei alguns exemplos no feedback da questão, conforme eu fui corrigindo, tá bem? Na questão 2, nós tínhamos lá um... Oi, pode falar. Não? Bom, vou seguir. Se resolverem falar alguma coisa, vocês interrompam de novo, tá? Na questão 2, nós tínhamos lá um contexto com relação ao VPL e vocês tinham que fazer uma análise, né, do que significa dizer que nessa questão 2 que o VPL de um investimento foi de 25 mil a uma TMA de 15%. Aí eu gostei muito de algumas respostas que eu vi, porque vocês devem ter observado que na questão aqui no enunciado faltava talvez uma outra informação para complementar essa análise, né, que foi proposital, né, para ver se vocês conseguiam perceber que a análise ainda precisaria de mais informações para ser mais completa, embora já daria para a gente fazer algumas análises em relação a isso, que é a TIR. Né, porque ter a TMA indicada de 15%, não dá para a gente avaliar muito bem se ela é boa ou ruim, ou qual é a situação desse investimento, se eu não tenho como comparar com a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, primeiramente, esse VPL de 25 mil ele é satisfatório inicialmente, porque a partir de zero o investimento já começa a ser satisfatório. Então, de imediato, a análise inicial, a análise preliminar, já mostraria que o projeto, que o investimento, ele é viável, porque o VPL é superior a zero, né? E num valor considerável. Agora, para a gente complementar ainda essa análise, eu precisaria da informação da TIR. E muitos colocaram isso, né? Que para uma análise ainda mais robusta, mais completa, né? Eu precisaria ter a TIR para comparar com a TMA e verificar se realmente o VPL de 25 mil é o suficiente para que aquele negócio seja considerado viável, né? Embora alguns colocaram lá que a TIR tende a ser superior a 15 porque o valor foi positivo do VPL e positivo numa proporção considerável. Então, esse era o grande ponto da questão, que vocês conseguissem ir além do número. Né? Então, tanto que eu nem pedi para calcular o VPL ou a TIR, porque isso é simples de fazer com um tutorialzinho que a gente viu lá, dá para fazer. Mas a questão é como fazer essa análise, como entender esse número, que é a parte mais complicada. Né? Então, nessa questão aí, foi isso que eu avaliei. E aí, os descontos de nota aconteceram porque alguns trouxeram definições de VPL, daí a definição não precisava porque já estava no contexto da questão qual era a definição de VPL. Então precisava explicar de novo. Outros colocaram assim, o VPL é bom, mas é bom por quê? Né? O que significa esse ser bom? Ele é bom porque é 25? Se fosse 20 não seria mais bom? Né? Então, precisaria nesses casos, que a resposta foi muito concisa, de explicar um pouquinho mais do porquê que você acha que esse VPL é bom. Né? Então, as variações de nota, né, os descontos de nota aconteceram em função disso. Ou porque trouxe a definição de novo, o que eu já tinha colocado na questão, ou colocou uma análise muito sucinta em que não dá para perceber se você realmente entendeu o que significa uma análise de VPL de um investimento. Mas
a maior parte do pessoal conseguiu fazer essa análise, inclusive isso me deixou bastante satisfeito com essa percepção de que eu ainda precisaria de alguma informação adicional para conseguir chegar numa informação, numa análise mais completa. Então era isso que nós esperávamos para essa questão. Ok? Na questão 3, nós temos aqui o índice de lucratividade, né? O que ele significa nessa situação? Por que aconteceu também nessa questão? Alguns trouxeram o que significa o IL. Então, o IL é um indicador para avaliar isso, isso e isso. Tá, mas o que significa esse IL de 1,25 na questão? Ele significa que a empresa tem um bom resultado, um bom desempenho, não tem, em relação a quê? A lucro, a faturamento, a investimento, a PL? Qual é a relação desse indicador? Então, precisava, né, ter avançado um pouquinho nessa análise, porque estava bem claro ali, né? Considerando que o IL, o índice de lucratividade, seja de 1,25, como a gente pode analisar, né, R$ 1,25? Então, em linhas gerais, isso eu coloquei também no feedback da questão, caso vocês depois tenham acesso ao feedback da prova, que nesse caso, o índice de lucratividade mede o lucro por real vendido. Então, a cada real vendido, a empresa está gerando aqui 25 centavos de retorno, né? Ou 25% de lucro sobre esse resultado que a gente colocou na questão. Tá? Então, resumidamente, a questão seria respondida assim: para cada real vendido, né, para cada R$ 1 que a empresa vende, ela consegue gerar 25 centavos de lucro. Ou ela consegue, né, obter 25% sobre suas vendas de lucro. E aí podia ter alguma variação em relação a isso. Mas houve alguma confusão em relação ao investimento, então não é para cada real investido. Esse real investido a gente avalia lá no ROI, né? Então não é para. Ou assim, também algumas respostas de para cada um tem 25. Para cada um o quê? Né? Cada um real de. É cada R$ 1, é cada 1.000, é cada. É de investimento, é de retorno, é do que é isso? Então também precisava ter avançado um pouquinho mais, quem eventualmente teve algum desconto nessa questão. E aí a resposta básica, digamos assim, seria essa, né? Para cada real vendido, a empresa gera 25 centavos de lucro. E aí, é claro, cada um do seu jeito, a sua maneira, com suas palavras, que colocou algo parecido com isso, é claro que eu atribuí a nota correspondente também, sem nenhum tipo de prejuízo. Ok? Depois, nós tivemos aí a questão 4, que era para explicar o ROI e o ROE. Bem, pessoal, nessa questão especialmente, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu não sei se esse item talvez vocês ficaram com mais dúvida, ou se porque quando a gente pede para fazer essa análise comparativa do que é um do que é outro, gera essa insegurança, talvez, mas foi uma das questões, assim, que eu mais encontrei, digamos assim, similaridade com documentos da internet. Né? Então, assim, tinha resposta que era copiar a resposta do aluno, jogar no farejador, que caía na página de onde ele pegou. Então, isso é muito preocupante, tá? Então, a questão de usar fonte para se basear, para se apoiar, para responder alguma coisa, para ajudar, é um detalhe, não tem problema nenhum, né? A gente vai fazer uma atividade, tenho dificuldade aqui, vou ver o que eu consigo de informação adicional para conseguir responder. Mas aí você tem que fazer a devida citação de onde você pegou, se você for utilizar a parte daquilo, ou se você vai usar tudo, né? Como aconteceu em algumas situações, tem que colocar a fonte, né? Primeiro, porque assim, a gente está falando de uma prova, então já seria delicada a situação nesse sentido. E segundo, que algumas situações que eu notei aqui
não sei se para dar uma disfarçada, tentou dar uma adaptada aqui, daí eu não consegui entender a resposta que foi dada, né, pro ROI e pro ROE. Deu uma misturada aqui na hora de explicar e eu não consegui entender para atribuir nota. Então, só para tomar cuidado com relação a isso, tá? Não só para essa questão, mas para tudo que vocês forem fazer, especialmente nesse momento que a gente está um pouco mais livre, digamos assim, né? E vocês têm abertura para fazer consultas com relação a esse cuidado de buscar fontes e ainda fontes talvez não muito confiáveis para responder as questões, tá? Cuidado. Mas falando então do ROI e do ROE, basicamente qual que é a diferença? O ROI, a gente pode até fazer um macetinho assim. O I é de investimento. O I é de investimento. Então, mede o retorno do investimento por inteiro, né? O investimento enquanto empresa, enquanto projeto, enquanto investimento, enquanto novo negócio. Então, está medindo o retorno daquele negócio, né? Daquela empresa como um todo. Quando eu falo de ROE, o final E, a gente pode entender que é o retorno do empresário, do empreendedor. Então, o ROE é para medir o retorno, né, do investidor, do sócio, né, do empreendedor, de quem coloca capital próprio na empresa. Por que tem essa diferenciação? Porque para abrir um negócio, por exemplo, eu posso ter 500 mil de capital próprio e mais 300 de capital de terceiro. Posso ter. Então, a análise de investimento em relação ao ROE vai levar em consideração só os 500 do capital próprio. A análise de investimentos em relação ao ROI, que é o investimento como um todo, vai levar em consideração os 800. Os 500 do próprio, mais os 300 do terceiro. Então, essa é a diferença, né? Eu quero medir o retorno do negócio e quero medir o retorno pessoal, digamos assim, do capital próprio de quem está investindo no negócio, né? Seja o próprio sócio, o acionista, né? Se é uma empresa que negocia ações ou coisas do tipo, tá? Então, essa era a resposta, digamos assim, básica, né? Padrão. E aí, dentro desse contexto, quem respondeu próximo disso também recebeu a nota total. Aí, se não respondeu exatamente, aí eu fui fazendo os descontos, né? Ou respondeu o ROI certo e confundiu o ROE, né? Ou colocou as duas respostas iguais para os dois. Alguns colocaram que a análise é exatamente igual. Não é exatamente igual, né? Como vocês estão vendo aqui. Um trata de um aspecto e outro trata de outro aspecto, né? Então, para deixar bem claro isso, sempre digo que vista de prova não é só para cumprir tabela, né? É mais um momento, mais uma forma de vocês aprenderem mais um pouquinho, né? De tirar mais algumas dúvidas que ficaram aí em relação ao conteúdo. Depois, nós temos a última questão, que foi a 5, que na verdade era uma super questão, né? Porque nós tínhamos um desdobramento aí em várias outras. Bem, na questão 5, a gente tinha algumas tarefas a cumprir. Primeiro, a gente tinha que fazer o cálculo dos indicadores de atividade, né, os prazos médios, fazer os ciclos operacional e financeiro, identificar a NCG, né, a necessidade de capital de giro, e fazer análise. Então, o que aconteceu nessa questão? Alguns fizeram o cálculo, mas não fizeram a análise. E eu nem cobrei a análise por item, digamos assim, né? Então, análise por cada um dos indicadores. Eu levei em consideração a análise que você fez por completo. Então, praticamente todos vocês que fizeram a análise, lá no finalzinho, colocaram uma análise conjunta, assim, né? Explicando a NCG, explicando por que falta, por que dá para cobrir com recurso próprio, que tem investimento em aplicação e tal. Então, que melhorou um pouco ou piorou porque diminuiu o ciclo financeiro, enfim. Então, eu levei em consideração essa análise, digamos, mais completa, né, do conjunto de indicadores, porque é o que precisa ser feito, na verdade. A gente reúne as informações para chegar numa análise mais completa, digamos assim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui essa parte dos cálculos para vocês me acompanharem,
para que a gente possa fazer aí as devidas correções. Então, é o seguinte, eu pedi o cálculo do 4.3 mais para que vocês tivessem melhores condições de fazer essa avaliação, né? Porque de um ano só fica difícil de você avaliar e de tecer algum comentário, alguma análise em relação a isso, do que propriamente pelo cálculo. Então, o que eu fiz, né, para explicar? Eu corrigi o que você calculou no ano 4, né, se você fez corretinho aqui, e o ano 3, digamos assim, que eu dei uma flexibilizada, porque eu considerei ele simplesmente como um complemento para que você conseguisse fazer o ano 4, né, para que você tivesse informação adicional para fazer essa análise comparativa. Tá? Então, eu vou corrigir com vocês aqui os 2 anos, para que vocês tenham essa informação, mas explicando que o peso da correção recaiu sobre o último ano, que era o mais recente. E aí, evidentemente, sobre a análise que você fez do conjunto dessas informações. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelas duplicatas, pelo prazo médio de recebimento de vendas, né, que quer avaliar quanto tempo, em média, eu demoro para receber as minhas vendas realizadas a prazo, por isso que envolve duplicatas a receber. E aqui, de novo, fazendo um destaque. Como a gente está falando de indicador de atividade, né, de avaliação do capital de giro, a gente está falando de curto prazo. Então, é o que eu tenho para receber no curto prazo, para pagar no curto prazo, né? Até porque a NCG também leva em consideração as informações que eu tenho também no curto prazo. Bem, no ano 4, a gente chega num valor de 14 dias. Ah, e outra coisa, também tiveram algumas variações aí nos arredondamentos. Então, assim, coisinhas pequenas, né, de um dia para mais, um dia para menos, tal, também eu considerei numa boa, sem problema, tá? Então, aqui, se você talvez fez aí uma cópia da sua prova para poder acompanhar a correção, e no seu deu 14, né, que é o que eu arredondaria aqui, né, porque aqui está com decimal por causa do Excel, eu não configurei para deixar sem decimal, mas enfim, dia a gente coloca sempre para cima, então aqui seria 14, ah, mas o meu ficou 13, ah, mas tudo bem, né, deu para entender, digamos assim. Então aqui seriam 14 dias, no prazo médio de recebimento de vendas, né, então ele recebe em média com 14 dias. No prazo médio de renovação de estoque, esse estoque é rotacionado, né? Ele é renovado, ele é reposto, ele gira a cada 49 dias aproximadamente, né? Então esse é o giro do meu estoque. No prazo médio de pagamento de compras, antes de conseguir calcular ele, né, porque eu preciso dessa informação de compras aqui, a gente precisa identificar o valor das compras através da fórmula do CMV. Então eu coloquei aqui do ladinho a fórmula do CMV já naquele formato de passa a letra para cá, número para cá e tal, porque o C ele é a variável que a gente não tem, né? Que é a fórmula do custo, na verdade, né? A fórmula original, digamos, é o CVM, é o estoque inicial mais o que eu comprei menos o que sobrou, né? Então é isso que acontece. Essa informação eu tenho do custo, o estoque inicial e final também tenho, fica faltando só o C de informação para eu buscar. Então a gente faz essa jogadinha, né, de letra, de número e letra, né, deixando só o C aqui desse lado, os demais itens a gente passa para o lado esquerdo do sinal de igual aqui, mudando o sinal, né, o que é menos fica mais, o que é mais fica menos, para conseguir calcular as compras. Então, daria 1.766.000, para daí, então, de conseguir calcular o prazo médio de pagamento das compras, que nesse caso aqui seria de 23 dias, aproximadamente, né? O prazo com que ele paga os seus fornecedores. O ciclo operacional é de 61, então a empresa demora, em média,
61 dias para conseguir concluir o seu ciclo operacional, ou seja, realizar as atividades que são básicas, inerentes à sua rotina, né, de comprar, vender, pagar, repor estoque, e o ciclo financeiro de 38, ou seja, de quando a gente tem aí o pagamento do fornecedor, a gente ainda tem 38 dias para terminar, para concluir esse ciclo, ciclo operacional. Então, esse pedacinho de tempo, esses 38 dias, ele fica descoberto e eu vou ter que buscar recurso para conseguir passar por esses 38 dias. Quando o valor fica negativo, é porque eu tenho o capital, o ciclo financeiro, atendendo ou sendo capaz de atender o capital de giro daquele período. Nesse caso, quando ele fica positivo, é porque eu preciso buscar recurso, né? Há essa lacuna entre o tempo que eu pago as compras e concluo o ciclo operacional. E isso é provado, digamos assim, ratificado pela NCG, que se mostrou também negativo aqui em 901 mil, né, de acordo com a nossa formulinha. Esse 901 mil seria a expressão do ciclo financeiro em termos financeiros, né? Porque aqui está em número de dias, 38 dias, aqui seria em termos financeiros. Então eu preciso de 901 mil reais para conseguir terminar esse ciclo. E aí, essa NCG, como eu sempre falei nas aulas, ela é um indicativo de que eu preciso desse recurso para conseguir suprir o capital de giro. Não significa necessariamente, né, de imediato, que eu preciso buscar de terceiro. É a partir dessa análise que eu vou avaliar as minhas opções, né, para financiar o capital de giro. E aí, quando a gente olha no balanço da empresa, e aí muitos colocaram isso, né? A gente tem aqui, ó, só no caixa e na aplicação, um valor de 973 mil reais, que já é bem superior, ou razoavelmente superior, à minha necessidade de capital de giro. Então, eu consigo, com o que eu tenho no caixa e banco, né, caixa equivalentes, e nas aplicações financeiras, eu consigo suprir essa necessidade, né? Não é o ideal? Não é, porque assim, a ideia é que o capital de giro seja suficiente para que o que eu recebo, né, no mês, no período, seja suficiente para pagar aquilo que eu também devo no período. Se eventualmente há algum desencaixe em relação a isso, aí eu preciso buscar alguma fonte para suprir essa necessidade. E aí eu começo a analisar as opções. Nesse caso, a empresa consegue, né, com os recursos dela mesma, suprir essa deficiência. Se a gente precisa de 901 mil, ela tem 973 só em caixa e aplicação. Se não tivesse, a gente começa com aquelas análises sobre opções alternativas que a gente fez bastante na sala também, com opção de capital do sócio, com venda de imobilizado, com busca de capital de terceiro via banco e coisas do tipo, ok? E para comparar, né, o ano 4 com o ano 3, a gente fez a mesma aplicação aqui, né? Lembrando que então o peso da correção ficou no ano 4, que era o ano mais atual, e o 3 era para ajudar você a fazer a análise, para dar mais informação para você conseguir analisar. Então aqui, se a gente fosse fazer uma análise comparativa, né? No ano 3, o prazo médio de recebimento de venda ficou em 30 dias, né? Então diminuiu o prazo que a empresa recebe as vendas a prazo, o que é bom, né? Porque está recebendo mais rápido no ano 4, que é o ano mais atual, do que no ano anterior. Ela reduziu pela metade o tempo que ela recebe as suas vendas a prazo. Está recebendo bem mais rápido, isso é ótimo, né? Quanto mais rápido eu recebo as vendas, melhor é para o negócio. O prazo de renovação do estoque ficou bem parecido, 47 aqui, com 48 do ano mais recente. O prazo de pagamento de compras ficou em 24 e o anterior ficou em 23, então também bem parecido. O ciclo operacional ficou um pouquinho maior do que o anterior,
porque as duplicatas, o prazo para receber era um pouquinho maior, né? E o ciclo operacional é a soma do prazo de recebimento com a renovação do estoque, e o operacional também um pouquinho maior pela mesma razão, né? Porque como o operacional ficou mais alto, há essa deficiência um pouquinho maior. Então, do ano 3 para o 4, ele evoluiu consideravelmente. Ele precisa de menos dias para receber, né? Ele vende com prazo mais curto, tem uma necessidade de capital de giro menor, né, do que do ano anterior, do ano 3. E mesmo no ano 3, se a gente fosse comparar, vamos pegar aqui, ó, a gente está tendo uma necessidade de 1.086.000. No ano 3, ele não tinha aplicações, estava tudo no banco, né, no caixa equivalentes. Esse valor aqui não seria suficiente para cumprir, né, para cobrir, na verdade, a NCG, né? Não seria possível. Então, já seria um indicativo ruim. Daria para cobrir uma parte, uma boa parte, mas faltaria um pouquinho ainda porque a deficiência aqui é de 1.086.000. Só que o legal, quando a gente observa no ano 4, é que ele mudou, a empresa mudou a dinâmica da gestão financeira. Percebam que nos anos anteriores ela não tinha nada aplicado, e aí no ano 4 ela mudou essa dinâmica. Ela passou a deixar um valor menor no caixa, no banco, e aplicar a maior parte. Pode ser por isso também, pode, estou fazendo aqui algumas inferências, né, porque a demonstração a gente não tem como saber lá no interior da empresa. Pode ser, inclusive, que esse rendimento, né, esse rendimento das aplicações financeiras associado a essa diminuição do prazo de recebimento das vendas a prazo ajudou a melhorar esse resultado, né? Que no ano 4 ele já consegue fazer o cumprimento desse gasto com capital de giro com recursos da própria empresa. Então, para atender 100% da questão, precisava então fazer o cálculo dos indicadores, dos 5, né? De venda, de rotação de estoque, de pagamento operacional e financeiro, mais a NCG. E aí, diante dessas informações, fazer uma análise, né? E a análise seria encaminhada por esses parâmetros. Mais ou menos como isso que eu estou dizendo para vocês agora. É claro que cada um, como eu sempre digo, a sua maneira, não precisa, né, fazer ou escrever do jeitinho que o professor fala durante as aulas e tal. Tem que ser como você entende, como você consegue explicar, como você faria para um cliente seu ou para o seu gestor, enfim. Mas seria nesse caminho, né? Que a situação financeira da empresa, sob o ponto de vista dos prazos médios, melhorou consideravelmente do ano 3 para o ano 4, tendo em vista que ela diminuiu o prazo que ela recebe as vendas a prazo, ou seja, está sendo mais ágil no recebimento dessas vendas, mudou a dinâmica, né, da sua gestão financeira, passando a aplicar a maior parte dos recursos disponíveis, ao invés de deixar parado em banco, passou a aplicar, e isso permitiu, né, isso pode ter permitido, é claro, associada a essa agilidade maior nas vendas, no recebimento das vendas, a uma NCG que fosse possível de ser coberta com recursos da própria empresa, né? E ainda assim sobraria alguma coisinha aqui. Então, inspira cuidados, né, ainda, porque o ideal seria que as próprias contas fossem capazes de, contas a receber, fossem capazes de pagar as contas a pagar, mas a gente já começa a sentir, há uma sinalização de que a empresa ou tomou alguma atitude ou implantou algum controle, implementou algum controle que fez com que ela melhorasse os resultados do seu desempenho do ano 3 para o ano 4. Ok? Essa então foi a correção para a nossa prova. Certo, gente? Alguma pergunta? Dúvidas? Certo? Bem, então vou fazer o seguinte. A gente está aqui há uns 2 minutinhos de cortar aqui
a gravação, porque o Zoom tem um tempo, né, limite para a gente fazer reunião. Para não interromper a sequência da aula, eu vou pedir para que vocês entrem de novo nesse mesmo link e também que vocês entrem lá no estúdio e baixem um material que eu já coloquei para a gente começar a introduzir a programação desse bimestre, o que a gente vai discutir nesse bimestre, e aí a gente dá sequência na próxima parte da aula, digamos assim, começando uma nova reunião aí, ok? Então eu peço, por favor, que vocês baixem esse material, que está lá no estúdio. Ah, detalhe, está como segundo bimestre, tá? Eu abri uma pasta específica lá para o segundo bimestre para separar do que a gente viu no primeiro. É sobre orçamento empresarial, o conteúdo que está lá. E aí vocês já entram novamente aqui nesse mesmo link para a gente dar sequência. Combinado? Bom, aguardo vocês lá então. Até daqui a pouco.